é a diferença básica entre circunferência e círculo? Então, primeiro aqui a circunferência. Circunferência é uma linha curva fechada que tem todos os seus pontos a uma mesma distância de um ponto fixo, a que se chama centro da circunferência. Então eu tenho aqui o centro da circunferência e a circunferência nada mais é que um conjunto de pontos, os quais todos têm a mesma distância em relação a esse ponto fixo chamado de centro. Então o conjunto de pontos formados que possui a mesma distância em relação a um único ponto chamado de centro intitula-se circunferência. Então circunferência é apenas esse contorno onde todos os pontos têm a mesma distância em relação ao centro. Já o círculo, ele é o conjunto dos pontos internos de uma circunferência ou superfície plana limitada por uma circunferência. Eu tenho aqui uma circunferência, então, está aqui o centro dela, e o círculo é o conjunto de todos os pontos internos, ou a região interna da circunferência. Então, esse aqui é o nosso círculo. Então, a diferença básica é que a circunferência é o contorno e o círculo, a parte de dentro, ela é preenchida. E quais seriam os elementos da circunferência? Então, o primeiro elemento nós já conhecemos, é o centro, tudo se refere em cima dele. Na sequência, a distância do centro até a circunferência vai ser o nosso raio. Então, o raio é um segmento de reta cujos extremos são o centro e um ponto da circunferência. Temos também a corda, que é simplesmente a união entre dois pontos da circunferência. Então, a corda é o segmento de reta cujos extremos são pontos da circunferência. E tem a maior corda possível, que passa pelo centro, chamada de diâmetro. Então, o diâmetro é uma corda que passa pelo centro, no caso, a maior delas. E sabemos também que o diâmetro é igual ao dobro do raio, já que o raio é do centro até a circunferência, de um lado ao outro, passando pelo centro, é como se fosse dois raios, então o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Antes de nós falarmos sobre a fórmula que nós podemos utilizar para calcular a área do círculo, vamos lembrar a diferença entre circunferência e círculo. O que é uma circunferência? Circunferência é uma figura geométrica plana formada por todos os pontos que estão a uma mesma distância de um ponto fixo, chamado centro. Então, por exemplo, aqui nós temos uma circunferência. A circunferência é esta linha formada por milhares de pontos que estão à mesma distância do centro. Um exemplo de circunferência seria um anel. Agora, o círculo. Círculo é uma figura geométrica plana correspondente à união de uma circunferência com todos os pontos do seu interior. Então, o círculo ele é formado com todos os pontos que estão no interior de uma circunferência. E dentro do círculo nós podemos ter quem? Os raios e o centro. A área da superfície de um círculo pode ser calculada através de uma fórmula. E para deduzir esta fórmula, nós vamos utilizar este exemplo aqui. Neste caso, eu tenho um círculo e eu dividi este círculo em 8 partes iguais. Em seguida, eu organizei essas 8 partes desta maneira. Fazendo isso, nós temos uma figura que lembra um paralelogramo. E como que nós trabalhamos a fórmula para calcular a área de um paralelogramo? A área de um paralelogramo é igual ao produto da base, da sua base, pela altura. Então, no caso aqui, como este círculo que foi organizado desta maneira lembra um paralelogramo, nós teríamos aqui a altura, e essa altura seria representada por quem? Pelo raio. Então, aqui nós temos o raio. E a minha base seria representada por quem? Pela metade do comprimento de uma circunferência. E o comprimento de uma circunferência é igual a 2 vezes π vezes raio. Então, o comprimento é igual a 2 vezes o π vezes o raio.
Se aqui a minha base é a metade, eu vou ter 2 vezes π vezes raio divididos por 2. E se o paralelogramo, então, é o produto da base pela altura, então nós vamos ter que a área vai ser igual a 2 vezes π vezes raio sobre 2, multiplicado por quem? Pelo raio, que seria a altura. Então, a minha área aqui seria o quê? Aqui eu posso simplificar e aqui eu vou ter π vezes r vezes o raio. Então, eu vou ter π vezes raio ao quadrado. E foi desta maneira que surgiu a fórmula que nós podemos utilizar para calcular a área de um círculo. Então, nós podemos falar que a área do círculo é igual a π vezes raio ao quadrado. Por quê? Por conta desta dedução. E você encontra também outros exemplos dividindo o círculo em 20, 36 partes, mas a dedução para chegar nesta fórmula é esta daqui. Agora nós vamos aos exemplos. Neste exemplo, nós vamos calcular a área de um círculo que tem um raio que mede 5 centímetros. E aqui nós temos exemplo considerando π aproximadamente 3,14. Então, a fórmula que nós vimos que nós podemos utilizar qual é? A área vai ser igual ao produto do π pelo quadrado do raio. Na pressa, muitas vezes nós falamos assim, área do círculo, πr ao quadrado, que aí nós já sabemos que é o produto entre o π e o raio ao quadrado. Então, substituindo aqui, nós vamos colocar aproximadamente. Por que aproximadamente? Porque nós estamos utilizando o valor aproximado para o π, 3,14. Então, a área deste círculo vai ser aproximadamente 3,14 multiplicados por raio ao quadrado. Quanto que é o meu raio? 5 centímetros. Então, 5 ao quadrado. Nesse caso, nós vamos resolver primeiro a potência. Então, nós vamos ter que a área vai ser aproximadamente 3,14 multiplicados por 5 ao quadrado, 5 vezes 5, que é 25. Então, agora a área vai ser aproximadamente 3,14 multiplicados por 25. 5 vezes 4, 20, vão 2. 5 vezes 1, 5, 2, 7. 5 vezes 3, 15. Mais 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 0. 7 mais 8, 15. Vai 1. 1 mais 5, 6. 6 mais 2, 8. 1 mais 6, 7. Quantas casinhas eu tenho aqui de decimais? 2. Então, da direita para a esquerda, 1, 2. Então, aproximadamente, a área deste círculo será 78,50 centímetros quadrados, porque é toda esta superfície interna aqui. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido o exemplo de como calcular a área de um círculo.